Agora, o assunto está provocando polêmica em todo o Brasil, é a febre dos bebês reborn. Kelly Borges está com a gente, isso está mexendo com o psicológico de muita gente, não é isso, Kelly? Bom dia para você, bem-vinda. Obrigada, Marta. Bom dia para você e para quem está conosco também. Pois é, eu estava batendo um papo aqui com a psiquiatra que eu vou conversar agora, que é a Júlia Trindade, e ela estava me contando o seguinte, que culturalmente a gente tem o hábito, sempre teve, de ter bonecas. E, na verdade, brincar não existe idade. A gente já começa esse papo falando sobre isso. Por quê? Adulto pode, idoso pode e criança principalmente. Mas o problema é que, muitas vezes, esses bonecos estão ganhando um local, um espaço na vida que não é bem o apropriado. Muito bom dia. Quando que o bebê reborn ele passa a ser uma preocupação? Bom dia, é exatamente isso, né? O brincar, ele inclusive é importante mesmo para o adulto, né? Cada pessoa vai escolher como que ela vai brincar, se é com boneca, se é com carrinho, videogame. Só que quando essa brincadeira, ela transpassa algo e eu começo a ter aquilo na minha realidade, então eu não consigo identificar que aquilo ali tem um fim, eu começo a faltar o trabalho para poder cuidar deste boneco, eu não consigo identificar que aquilo não é realidade, eu posso sim ter um transtorno mental, ter um prejuízo. Só que a gente já sabe que os bebê reborn não é uma coisa nova, né? Então é uma coisa que já existe há muito tempo. Muitas pessoas colecionam e tudo bem, colecionar, a gente tem diversas formas de colecionar e colecionar bebê reborn, tudo bem. A questão é o quanto eu tô deixando de fazer, estar com as pessoas que eu gosto, lidar com as minhas realidades para poder transformar esse afeto que eu poderia estar dando para alguém de verdade para uma boneca, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Temos também o contexto terapêutico das bonecas bebê reborn. Então a gente tem os bebê reborn usados em idosos com demência, com estudos já validados que diminuem a ansiedade, diminuem a irritabilidade. No contexto de crianças, ou inclusive de gestantes que perderam os bebês, a gente pode usar. Mas isso tudo num controle, né? Então supervisionado. Não se perde o limite entre o que é real e o que não é. E aí eu queria que você falasse para a gente o que está por trás de atitudes como essa. A gente tem, ao longo dos anos, percebido um afastamento social, inclusive. A pandemia contribuiu muito para isso, mas, na verdade, eu acho que a internet é um grande facilitador para que essas relações elas tenham mudado. Inclusive, essa relação, por exemplo, com um bebê. Exatamente, porque a gente tem se tornado cada vez mais intolerante à frustração e a gente tem diminuído a nossa capacidade de lidar com as relações diferentes, né? Porque quando a gente está se relacionando com uma pessoa, com alguém que tem dificuldades, com alguém que tem problema, a gente vai se frustrar. E na internet, para começar, nas redes sociais a gente não se frustra, porque se eu não gosto de um vídeo, eu vou lá e eu passo. E aí quando eu transformo isso num bebê, que também não vai me frustrar, porque quando é uma boneca, um bebê, ele não vai me frustrar nunca, eu vou fazer exatamente o que eu quiser e eu nunca vou ter que lidar com o desconforto. Então, muitas vezes é uma forma desorganizada de lidar com o desconforto. E isso é um problema, porque a gente tem que estar preparado para lidar com a frustração. E se eu não tenho, essas mulheres muitas vezes já têm filhos, né? E aí elas pegam esses bebê reborn e elas começam a fazer todo esse processo que elas já tiveram com o filho, muitas vezes de uma forma mais intensa, até mais amorosa, né? Que elas têm um cuidado muito intenso. E aí a gente já tem uma questão que se essa mulher tem certeza que aquilo é um bebê, ela tem um quadro delirante. A gente fala que é um delírio. Por que é um delírio? Porque não tem nada que eu fale para essa mulher que vai convencer ela do contrário. E aí a gente tem que ter intervenção disso, a gente precisa fazer tratamento médico. Agora, se ela entende que aquilo é um bebê e ela brinca, tá tudo certo. Mas quando eu perco essa conexão, né, eu começo a achar que aquilo ali é minha vida e eu não tenho mais nada além disso, realmente eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com a frustração. Eu não estou conseguindo lidar com as relações e cada vez mais eu vou me afastando das relações reais. Tudo na vida é equilíbrio e limite. Você comentou a respeito dos idosos que têm um trabalho fantástico, né? Que cuida da demência deles por meio de bebês reborns, porque o bebê reborn ele já existe há muito tempo. Inclusive, a gente tem uma sensação de que tem um boom agora, uma febre, mas não é bem por aí. Você, por exemplo, estava comentando comigo que tem paciente, por exemplo, que confecciona. Então, quer dizer, já é uma prática muito utilizada na terapia, inclusive para mulheres que tiveram traumas, que têm uma perda emocional muito grande, por exemplo.
Exatamente. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe e já existe em contexto clínico, né? Então, a gente não pode ter o que as pessoas falam, ai, que horror, vamos jogar fora, não pode mais ter. Né? A gente tem visto, inclusive, vídeos muito agressivos em relação a isso, até profissionais falando. E não, calma, a gente tem que ver o contexto dessa questão, né? Então, a boneca reborn, ela pode sim ter um efeito. Tem muitas pessoas que não têm questão nenhuma e que têm boneca reborn, assim como tem coleção de carrinho, assim como tem coleção de cards. Então a gente tem que cuidar para a gente não demonizar uma coisa que tem a ideia e a sua ação importante e olhar para o que está acontecendo. E principalmente não julgar essas pessoas que estão tendo esses comportamentos. Essas pessoas são essas pessoas que a gente está vendo na internet estão sendo julgadas, são apontadas. Será mesmo isso? Será que a gente não pode olhar para essa pessoa e entender o que está acontecendo, o que falta nessa pessoa? Porque muitas vezes é uma falta, é um vazio que ela tentou preencher de uma forma. E se a gente vai lá e julga, a gente está piorando esse quadro. Muitíssimo obrigada, Júlia, pelo bate-papo. Marta, é um assunto que poderíamos ficar aqui falando durante muito tempo, porque, afinal, entender o comportamento humano é um pouquinho difícil, mas requer cuidado. Eu volto contigo aí no estúdio.